Essa é uma discussão muito importante por vários aspectos, né? Por vários pontos de vista. Nós temos várias formas de tributação, né? Tem o imposto, tem taxa, tem tarifa, tem a contribuição, e cada uma com uma finalidade. Por exemplo, se eu quero desincentivar o consumo desse produto, como por exemplo uma bebida alcoólica ou um cigarro, eu cobro mais imposto sobre ele para que ele fique mais caro, e ficando mais caro as pessoas tendem a comprar menos, né? Então isso desincentiva, né, novos consumidores. Então tem um aspecto de controle de consumo, tem um aspecto também de tentar tornar algo mais justo, no sentido de quem usa mais, quem usa menos paga menos. Então, por exemplo, uma tarifa de água, uma tarifa de, né, quanto mais você usa, mais você paga, quanto menos usa, menos paga. Uhum. Então, acho que nesse aspecto o imposto passa a ser uma ferramenta estratégica também para controle, né, do próprio poder público. Por outro lado, nós temos uma carga tributária muito forte sobre pessoa física, então nós pagamos muitos impostos. E o pior, são impostos regressivos, né? O que é isso? Você paga imposto sobre o imposto, né? Você, por exemplo, compra um produto, esse produto tem lá um certo imposto na compra Uhum. e continua pagando imposto conforme usa, né? Por exemplo, carros e por aí vai. Então você acaba tendo uma carga tributária muito extenuante para a pessoa física. E um outro aspecto que também é muito nocivo é a carga tributária sobre o empresário, né? Esse empresário que ele quer agir conforme a lei, ele quer ser uma pessoa regularizada, ele quer ser uma pessoa... O empresário não tem interesse em burlar, né, a legislação, mas muitas vezes agindo corretamente torna o negócio dele inviável. Sim. Então, que nós precisamos reduzir a carga tributária, especialmente nessa questão de encargos dos empresários, eu acho que é um ponto que pouca gente discorda. Até porque, se você diminui a carga tributária sobre o empresário, dá novas possibilidades de ele ampliar a produção, gerar mais emprego, gerar mais renda, né, aproveitar novas oportunidades, como a gente dizia lá para a inovação, novos investimentos. E na medida que essa carga tributária também é reduzida para o consumidor, sobra dinheiro para aumentar o consumo. Então você fecha um ciclo, né? A empresa pode oferecer mais e melhor e o consumidor terá condições de comprar. Então, eu acho que, sim, no Brasil nós pagamos uma carga tributária muito alta. Isso precisa ser reduzido em algum momento. Se você me perguntar se é uma perspectiva no curto prazo para que isso aconteça, eu vou dizer que não, que eu não enxergo isso no curto prazo. Mas você acredita, Eliseu, que eu acho que o problema nem é esse. O Jura? problema nem é o imposto alto em si. Por quê? Porque se eu tivesse um retorno de acordo com o imposto que eu pago, Se fosse proporcional, eu né? confesso que eu não estaria bravo com isso. Se eu tivesse um serviço de saúde adequado, se eu tivesse segurança pública adequada, se eu tivesse educação de qualidade, se eu tivesse uma infraestrutura muito boa, convenhamos, eu pagaria imposto com prazer, né? Porque eu vivenciaria o retorno daquilo que eu estou pagando. Então, é até interessante, quando você compara a carga tributária de vários países, você percebe que a carga, no geral, né, na Sim, média, claro. a carga tributária do Brasil não é absurdamente grande. Existem países que têm uma carga tributária até maior do que a do Brasil, Uhum. como, por exemplo, alguns países da Escandinávia, alguns países, né, do norte da Europa. Mas qual é a grande diferença? Eles têm um serviço público como retorno, um serviço público de qualidade como retorno, Sim. né? Então, às vezes, a gente tem alguns comentaristas que te dão parte da informação, né? Poxa, você acha que no Brasil se paga muito imposto? Olha aqui na Noruega, olha aqui né, no país X, Y, Z, se paga mais imposto que aqui. Tá, mas eles têm um sistema de saúde bom, eles têm segurança pública, eles têm ensino superior de qualidade, básico de qualidade, né? Especialmente o infantil, né, o básico. Que é a formação do cidadão, que é a formação da consciência coletiva. Enfim, se nós tivéssemos o retorno proporcional que nós pagamos, concorda que deixa de ser o principal problema, né, a carga tributária? Então nós temos, na verdade, dois problemas, né? Uma carga tributária grande, alta,
e não ter o retorno adequado àquilo que se paga.